Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante NET. É um prazer contar com a sua audiência qualificada aqui no nosso programa Em Pauta, na revista eletrônica semanal aqui da cidade de Anápolis. E agora no formato aqui no canal 14, na NET Anápolis. Na pauta de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que na verdade é uma campanha que na verdade, fala sobre a vida, né? Na verdade, a favor da vida, que tem como tema falar é a melhor opção. Para você ter uma ideia, no dia 10 de setembro, marcou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Comum a gente ver alguns edifícios públicos, né, com as fachadas, né, iluminadas no tom amarelo, justamente alusivo a essa campanha, que começou há pouco tempo aqui no Brasil, mas se vem se espalhando também ao longo do mundo, né, já internacionalizando esta campanha. Para bater um papo conosco sobre essa campanha, eu vou receber a doutora Yasmine Fayad Takeda, que é psicóloga, e também a doutora Eliângela Alves, psicóloga, especialista em psicologia, tanto na saúde e também hospitalar, né, e também na questão docência em ensino superior. É uma professora que vai trazer os dois lados, né. A Yasmine vem com esse lado clínico, falando com os dados, a experiência nessa questão do suicídio. E a Eliângela vem já justamente a falar sobre a experiência hospitalar e principalmente em universidades, porque a incidência de suicídios junto a jovens, adolescentes, tem crescido muito, por isso a gente vai trazer esse bate-papo aqui para você dentro do programa Em Pauta. Mas antes de chamar esse bate-papo, eu quero agradecer, na verdade, todos os apoiadores, né, aqueles que são os incentivadores para a gente continuar aqui no ar, aqui no canal 14, na NET Anápolis. Quero agradecer ao Mega do Balão, que fica ali na rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Lá você encontra joias, óculos solares, armações, avie sua receita com o pessoal da Omega do Balão, enfim. Também tem canetas executivas. Olha, se eu ficar falando aqui, tem vários itens, tá? Joalheria, relojoaria. Dê uma passadinha lá. O que era bom está de volta aqui na cidade de Anápolis, Omega do Balão. Meu agradecimento também ao Centro de Estética e Beleza Paula Castro, que cuida aqui de mim, né, o meu cabelo, faz a maquiagem pra gente apresentar aqui o programa, mas também faz toda uma parte de estética, o dia da noiva, o dia da beleza. Olha, você, homem e mulher, vai ser bem cuidado lá no Centro de Estética e Beleza Paula Castro, que é aberto de segunda a segunda, exatamente, inclusive aos domingos e feriados, tá? Naquele regime de salão de shopping mesmo, viu? Das 10 às 10 da noite, que fica ali na rua Senador Canedo, no bairro Jundiaí. O telefone de lá é o 3943-4545. Agradecendo também à boutique Érica Christian, que me veste aqui todas as vezes aqui nas nossas edições do nosso programa Em Pauta. Na oportunidade, eu estou hoje com um vestido aqui da Cantão, bem confortável, bem bacana, colorido, né? Justamente agora para essa proposta de verão, né? Um amarelo, também, né? Nessa proposta do Setembro Amarelo, aqui em homenagem a essa campanha, mas também nessa característica de verão, né? Afinal de contas, já estamos já nessa questão primavera, né? Nessa linha já de moda primavera-verão. Minha dica para você escolher vários looks, né, para os seus eventos, onde quer que vocês sejam, um look mais casual, por exemplo, isso aqui já seria um vestido mais casual, né, não seria algo muito formal, mas também tem vários tipos de modinha para você encontrar ali na Érica Christian Boutique, que fica na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. O telefone dela é o 98105-9943. Vamos adoçar esse programa? Agradecendo a Balas de Coco, Dona Neuza, aquelas balas de coco que derretem na boca. Faça sua encomenda pelo WhatsApp, no 99674-9282. 99674-9282, viu? Ligou para ela ou mandou o WhatsApp falando que assistiu esse comercial aqui dela, da Balas de Coco, aqui no nosso programa, tem desconto. Então não perca tempo. Tá me assistindo? Liga para ela, manda o WhatsApp, no 99674-9282. E para encerrar, quero agradecer a BM Comunicação Integrada, a agência de comunicação que produz o nosso programa e especializada em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, marketing digital. Pensou em área de comunicação? Pensou BM Comunicação Integrada. No 99105-7392. Agende a sua visita. 99105-7392. Então agora vamos lá para o bate-papo com a doutora Yasmine e a doutora Eliângela falando sobre a questão do Setembro Amarelo.
Bom, e no programa de hoje, a gente recebe aqui na sala de estar do programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui da cidade de Anápolis, a doutora Yasmine Fayad Takeda e também a doutora Eliângela Alves. Ambas são psicólogas e vão falar conosco sobre o Setembro Amarelo, que é, na verdade, a psicologia a favor da vida. Doutora Yasmine, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Doutora Eliângela, prazer recebê-la, viu? Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Olha, bem, na verdade, nessa proposta que hoje a gente falar sobre o Setembro Amarelo, a favor da vida, no combate ao suicídio, a doutora Yasmine trazendo a realidade dentro do consultório, né, na área clínica, e a doutora Eliângela para falar, na verdade, dentro dessa área a qual ela é especialista na área de saúde hospitalar, né, falar de toda essa vivência dentro de hospital e também na área de docência superior, a qual ela é especialista e é professora também universitária aqui na cidade de Anápolis. Olha, meninas, eu vou deixar o doutor de lado e vamos falar, na verdade, mais de uma forma informal, para que a nossa telespectadora, o nosso telespectador, possa sentir realmente dentro da sua sala de estar, tá bom? Sim. Olha, o que seria, então, para que o nosso telespectador possa entender o que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, hoje, no Brasil principalmente, né, porque agora já começou no exterior algumas campanhas, como estão divulgando nas redes sociais. Começou primeiro aqui no Brasil? Em 2014, começou a campanha aqui. E aí, eles começaram a fazer essas campanhas, distribuindo, fazendo eventos para a população, para poder falar sobre o assunto, porque é algo tão velado, né? Geralmente, as pessoas não gostam de falar sobre suicídio. Mas aí a campanha é para conscientizar a população a respeito desse assunto. Na verdade, para colocar mais próximo, né, das pessoas, porque é uma realidade, né, tá aí um índice muito alto de suicídios na nossa sociedade, principalmente entre os jovens, e as pessoas têm medo de falar do assunto. Então, ainda é tabu, Eliângela? É um tabu, né? Tanto é que quando a cartilha de prevenção ao suicídio foi elaborada pelo Ministério da Saúde, muitas pessoas foram contra, assim como são contra ainda a questão da vacina de HPV e etc., dizendo que pode ser até um incentivo, né, ao suicídio. Então, você colocar isso na mídia, ficar falando sempre sobre isso, pode ser um incentivo. Então, esse tabu, ele precisa ser quebrado. Mas antes de ser quebrado, em cima da questão do suicídio, a gente tem que perceber que ele precisa ser quebrado também em relação aos transtornos mentais. Porque cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio, elas tiveram ou estão passando por algum tipo de transtorno mental. Inclusive, o que é mais amplo assim, são os transtornos de humor, que é a depressão e o transtorno bipolar. Então, as pessoas têm muito preconceito, né, em procurar um psiquiatra, em procurar um psicólogo. Então, enquanto isso não se quebra, esse índice não tem como diminuir. Olha que engraçado, a gente falando sobre esse tabu, né, de falar sobre o suicídio, na minha época de formação, há 10 anos atrás, em jornalismo, se ensinava pra gente, olha, notícia de suicídio a gente não dá, né, já é justamente por isso, para que não haja incidência, para que não haja número, porque na época, quando a gente estudava psicologia também dentro na formação, se falava muito disso. A pessoa que está próximo a fazer, né, a cometer o suicídio, ela vê que uma pessoa teve a coragem, ela se encoraja a fazer sobre isso. Então, se passa 10 anos depois, né, e a gente vê que não, que na verdade a gente tem que falar abertamente sobre o caso, tanto é que nós estamos aqui hoje na televisão falando sobre esse tema tão importante, né? A questão não é se falar, é como falar. Né? Se a gente fala de suicídio engrandecendo, né, colocando a pessoa, como a gente já cansa de ouvir, uma pessoa muito corajosa, porque pensa em tirar a sua própria vida, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Se é covardismo, se é covardia ou se é coragem, né? Então, aí colocam como coragem, porque você chegar lá e não é, né? O suicídio é uma fuga, é uma pessoa que está sob pressão, e ela precisa sair daquilo ali, ela não vê saída para nenhum lado. Entendi. Não, e você falando sobre isso, eu fiquei aqui pensando que como as pessoas têm essa dificuldade, né, de respeitarem também esse momento que a pessoa está passando de dor. Porque muita gente chega e fala assim, se a pessoa quiser se matar, ela vai se matar, ela já tinha se matado há muito tempo. Mas não, gente, essa tentativa é um grito de socorro.
É A o pessoa ela ápice tá da dor, não pedindo é? uma ajuda. Para a né? pessoa chegar a esse nível é porque ela está sofrendo muito, é isso? É porque ela já tentou de todas as formas sair daquilo ali. E aí ela não consegue. Tem um ditozinho popular que fala que cão que late cão que ladra não morde. Não morde. Né? E aí do suicida fala a mesma coisa, que a pessoa que vive dando indícios, falando que vai se suicidar, Que ela não nunca vai fazer isso. Pelo E contrário. é o contrário. Essas frases que a gente tem como não aguento mais, isso não é vida. Minha vida não faz mais sentido. Eu quero desistir. Essas falas são pedidos de socorro. Né? E se a pessoa encontra ali um gatilho, né? O que seria um gatilho no caso? Perder um namorado, a pessoa já passa por um transtorno de depressão, perde o namorado. Então aquilo ali é o fim da vida dela definitivamente. Então ela está convicta de que a única saída para ela é morrer, para acabar com tanto sofrimento. Então quando ela encontra um gatilho, né, que é a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, e ela tem ali ferramentas para colocar isso em prática, né, então ela pode sim chegar a tirar a sua própria vida. E por que o amarelo? Por que a cor amarela? O amarelo foi porque teve um jovem de 17 anos, um jovem americano, e ele resolveu tirar a própria vida e ele se suicidou em um carro amarelo. E aí surgiu isso, foi um dos primeiros casos, então foi um boom quando aconteceu isso, porque aí as pessoas começaram a falar sobre o suicídio em 1994. Então não está tão longe, né? Então, aí a família, o que aconteceu? Eles começaram a distribuir fitinhas, iguais essas que eu tô. Tipo a do Outubro Rosa, do só que Outubro na cor Rosa. amarela. Isso, e eles começaram a distribuir fitinhas para o pessoal durante o velório, começaram a distribuir panfletos explicando a importância da família prestar atenção nos sinais que essa pessoa dá dentro de casa. Eu encararia, sim, esse amarelo da fitinha como a cor amarela, quer dizer alegria, né? Quando a gente estuda o sentido da cor amarela, é alegria, é esperança, né? É buscar ali um sentido, Ou pode né? lembrar O raio do do semáforo, sol, né? De atenção, né? o raio A do família sol. prestar atenção também nesses sinais, né? Que foi a principal causa deles distribuírem a fitinha. Foi essa família olhar e falar assim, não, então essa pessoa ela tá distante socialmente, ela tá depressiva, ou às vezes não tá dormindo bem, não tá se alimentando bem. Então são esses sinais que eles quiseram alertar a população. Vocês têm dados de suicídio no Brasil? Tem, Ângela? Tem, Yasmin? 32 pessoas por dia se suicidam no Brasil. Eu estava até lendo um artigo, que a gente vai, agora nesse mês, né, a gente tem um monte de evento e tal, e eu estava vendo um artigo que diz que a cada 45 minutos, morre uma pessoa por suicídio, né? E aí, quando a gente leva em consideração, essa morreu, essa realmente, né, veio a óbito, mas para cada pessoa que vem a óbito por suicídio, a gente encontra, existiram de 10 a 20 que tentaram, né? E essas pessoas que tentaram, elas não entram, mas elas vão ser reincidentes, porque você já ter tentado uma vez já é uma porta aberta para se tentar outras vezes, né? Então tentou uma vez, não conseguiu, existe uma probabilidade muito maior dessa pessoa tentar novamente e aí conseguir, porque ela aperfeiçoou a técnica, né, que ela utilizou. Ela viu que não deu certo. Então ela vai procurar um novo meio. Quais seriam os sintomas, né, os sinais que a família, então, possa perceber e ajudar, no caso que a gente tem visto que tem crescido o número de suicídios em adolescentes, né, crianças e adolescentes? Irritabilidade, distância social, que mais que a gente pode falar, igual a gente estava falando antes, mudar o comportamento, a rotina, mudar o sono. Existem características, né, de sintomas que são muito parecidos com o sintoma da depressão, justamente pelo que a gente comentou anteriormente, Isolamento? né, de que a pessoa que vem a tentar suicídio, geralmente ela tem um transtorno mental, que muitas vezes, numa probabilidade muito maior, é uma pessoa que tem depressão. Então, existem algumas características, sintomas muito semelhantes, né? Então, por exemplo, a gente tem mania de achar que o adolescente, por isso talvez o índice tão alto, que a gente
acha que se isolar, ir para dentro do quarto e ficar sozinho o tempo todo, não gostar muito de conversar com os pais e com os irmãos. Esses comportamentos a gente pensa que é de adolescente, que as pessoas chamavam, né? Chamavam de aborrecência, né? É normal, deixa ele assim mesmo, e não é, né? Pode ser característico do momento que ele está vivendo, onde ele quer se conhecer sozinho, se identifica mais com um grupo de iguais, né? Os adolescentes da mesma idade? Pode, mas também pode ser um sinal de que ele esteja aí apresentando alguma característica, como foi o caso daquela tal baleia azul que falaram tanto, né? Porque quando foram observar bem, todas as pessoas que eram escolhidas para participar desse grupo lá, nessa rede social, e vir a ser desafiado, no fundo, quando descobriam, tinham características de quadros depressivos, né? Então, essa menina se suicidou, achava uma carta dela falando, ninguém presta atenção em mim, eu sempre falei que eu precisava de ajuda, ninguém me observou, né? Então a gente vê que existem sintomas que são característicos, mas que por se confundirem com características da própria idade, as pessoas não prestam atenção. E geralmente o adolescente, principalmente que é o que a gente está falando, eles chegam, por exemplo, no consultório com falas. Essa vida não faz mais sentido para mim, ninguém gosta de mim, eu tô muito infeliz, os meus pais, eles não me dão atenção. Então, eu escuto muito isso no consultório. Então, são alguns sinais, né? E, às vezes, esses adolescentes se isolam, igual a Eliângela está falando, mas o pai e a mãe também, muitas vezes, não percebem. Porque acha que é o típico da idade, Desculpa, né? É interessante a Yasmin falando disso, porque nas instituições de ensino, que a gente tem o núcleo de apoio psicopedagógico, e aí a gente acaba recebendo os alunos lá que estão tendo algum tipo de dificuldade, né? Muitos adolescentes. Então, são queixas desde, eu estou fazendo esse curso, eu não quero fazer esse curso, eu estou fazendo porque o meu pai quer, minha mãe quer, a realização do sonho deles, e eu estou aqui nessa cidade e não queria estar aqui. Então, são famílias, são pessoas que, através do sistema de bolsas, né, de financiamento e tudo, vêm do Maranhão, do Pará, de muito longe para morar aqui sozinha, então perde todo o vínculo com família, não conhece nada. Ninguém. Aí vem sob uma pressão muito forte, porque é puxado, o ritmo é diferente, né, do segundo grau. Então é muita responsabilidade, é puxado, é muita cobrança. Não posso reprovar porque o meu pai está pagando, se eu reprovar, o que eu vou fazer? Aí chega nos últimos às vezes períodos... ganhou essa bolsa aí que não pode não mesmo. Não pode né? mesmo. E o que eu estava observando é que os alunos tendem a ter uma depressão. É mais comum a depressão e até pensar em suicídio quando estão nos últimos períodos do curso. Próximo da realização de um sonho, eles se sentem piores, porque tem uma cobrança. E eu vou arrumar um emprego? Meu pai ficou pagando esse curso, meu pai é trabalhador rural, e ele pagou esse curso durante 5 anos. Se eu não arrumar um emprego para poder agora devolver para ele? Meu pai criou toda uma expectativa, fica muito preocupado. Então, direto tem aluno lá que chega preocupadíssimo, está no 9º período, aí eu falo, deixa eu adivinhar, é o TCC, né? Que geralmente é a maior preocupação. Não, professor, é outra coisa. Aí vem e conta a sua história, cada um tem uma história, né? E aí, no fundo, é o medo de não conseguir uma posição e dar um retorno. Né? O que eu vou falar, tem um colega que virou colega de trabalho, que era aluno, e ele começou a trabalhar num cargo que não foi a área de formação dele. E a maior preocupação dele é, o que vão falar? Que eu fiz um curso superior para ficar trabalhando aqui disso? Né? Então é a cobrança não só da família, quanto da sociedade também. E aí, como é que receber, né? Tem que estar super preparado para receber esse jovem, esse adolescente, né? A gente precisa de acolher, né, essa dor. Eu sempre falo que no consultório a gente acolhe a dor tanto do adolescente quanto da família, porque essa família também está adoecida. Com certeza. Então não adianta você só ir lá e ajudar esse adolescente, escutar, sendo que você também precisa dessa família para poder ajudar no tratamento. Né? E entra também a questão da medicação, que, ok, eles precisam de tomar uma medicação, mas precisa de continuar a psicoterapia. Só, né? Uma andorinha só não faz verão.
Nesses No casos, não, é, né? o Aí, no conjunto. caso, precisava de um psiquiatra, no caso. Psiquiatra. E a maioria das pessoas, eu acho até interessante a gente colocar isso, né? De acordo com a audiência, a gente consegue, né, divulgar, é que a maioria, pelo menos nos casos que eu recebo no NAP, das pessoas que eu recebo lá, elas não sabem que existe um atendimento gratuito. Sim. Né? Um atendimento qualificado através dos CAPs, né? Do Centro de Atenção Psicossocial. Do município, né? Do município, e elas não sabem. Quando você fala assim, olha, talvez fosse interessante você buscar a ajuda de um psiquiatra, sua vida não está acabada porque você perdeu a bolsa, né? Porque eles ficam extremamente atordoados quando perdem uma bolsa, ainda mais quando é 100%. E aí eles falam, eu falo assim, aí eles comentam, não, mas eu não posso pedir dinheiro pro meu pai para falar que eu vou fazer isso, né? E aí quando a gente fala que é gratuito, que lá ele vai ter psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, tem toda uma equipe que vai trabalhar com ele assusta, ele fala, sério que tem? E a gente consegue? Sim. Fala, consegue, não é tão difícil conseguir, né? Então a gente faz encaminhamento e manda, e é fantástico a gente ver a recuperação dessas pessoas, porque é uma pessoa que chega sem saída, como é que eu vou contar para o meu pai, para minha mãe que eu estou doente, porque às vezes não é aceito, né, você ter uma doença, muitos casos. Ir ao psiquiatra, né? É Ir muito ao difícil, psiquiatra né? é extremamente complicado, eu tô doido. E geralmente É a primeira reação, é. né? Sim, e no consultório, quando você fala para o adolescente, pelo menos assim, na experiência que eu tenho, porque eu até comentei que, infelizmente, o consultório hoje tem muito adolescente com tentativa de suicídio, pelo menos no meu consultório está aparecendo muito. Então, as escolas, elas estão encaminhando para esse acompanhamento. E quando você chega para o adolescente, você fala, olha, a gente precisa de procurar um psiquiatra. Ele fala, eu não sou louco, eu vou parar, né? Eu vou embora. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado, explicar para que funciona, que você vai tomar a medicação, mas você precisa dessa junção com a psicoterapia, porque um vai inibir o sintoma, ok, físico. Mas você precisa falar sobre esse sintoma que você está tendo. Aí tem que chamar a família junto, né? Tem que chamar a família. Lá no caso, Ângela, como é que você faz? Você chama a família? Então, quando é menor, a gente chama a família, né? Quando ele é maior, a gente tenta resolver com ele. Quando ele não consegue, existe uma resistência, ou às vezes a resistência parte da família, aí a gente pede autorização e entra em contato com a família. Então, são muitos casos que a gente precisa chamar a família, porque é a família quem não aceita que o filho tenha algum tipo de transtorno mental, né? Como uma depressão, alguma coisa do tipo. E é engraçado a gente falando de depressão, esse início de semestre, para nós, apareceu já 6 ou 7, se eu não me engano, adolescentes com AIDS, que descobriram que estavam com AIDS e chegam lá falando em suicídio mesmo. Justamente, né? por não aceitar. Por não aceitar, porque como que ele vai viver com AIDS, mesmo sabendo que hoje, né, tem uma qualidade de vida, existe tratamento e tudo. Tem medicamento específico. Né? Ele não aceita, porque para ele a vida dele acabou. Né? Então a gente já recebeu só esse inicinho de semestre agora, de setembro, final de agosto para setembro, de 6 a 7 pessoas. Então é bom alertar isso aí também, né? Sim, é bastante chocante falar sobre isso, né? Talvez por isso a importância de falar sobre o Setembro Amarelo, né? Sim. Para a gente poder falar sobre esse assunto, para que as pessoas possam se alertar, prestar atenção, né? E falar mais sobre isso, né? Porque se não se fala, né? E principalmente agora, fala em setembro, e depois em novembro já não fala, outubro não fala, e aí já são outras campanhas, e parece que passa batido, né? Sim. E o pior é que passa. Infelizmente, né? Passa, porque... Passou setembro, muita gente esquece. Aí nós vamos pro outubro rosa, aí depois nós vamos pro novembro outro, azul. E assim vai. Né? A gente tem que estar sempre falando. Infelizmente, a gente tem que falar que a maioria das pessoas só se preocupam com a saúde emocional quando um médico, quando já está debilitado fisicamente, né? Aí quando ele está debilitado fisicamente, aí o médico fala, olha, você não tem nada, a gente fez todos os exames, vai para uma psicóloga. Você precisa de uma terapia. Aí ele vai. Porque até então, ele procurar investir na saúde mental, para ele é muito caro, é desnecessário. Significa, mais uma vez a gente tem que voltar nisso, não tem como, significa estar louco, né? Se eu for para o psicólogo ou psiquiatra... Eu não dou conta de mim sozinho,
mas ninguém dá conta de si sozinho. Não. Nessa sociedade que a gente vive hoje, ninguém consegue dar conta de si mesmo sozinho. Isso é Falando fato. nessa sociedade, na verdade, a sociedade restringe demais, julga demais. Talvez é por isso que os adolescentes que começam nessa fase, né? Ele não sabe, ele não é criança mais, mas ele também não é adulto, ele está no meio termo. E é muita pressão, e ele é julgado demais. Talvez isso venha contribuir também com o número, né, de suicídios, né? É muita pressão, né? Muita mesmo. Eu acho que até essa questão do Setembro Amarelo, essa campanha, é principalmente por isso, né? Porque as pessoas, elas sempre falam, quem tenta suicídio é rico, não tem problemas. Eu já escutei muito isso no consultório. Então, é muito rico, não tem problemas, tá com a vida ganha. Então, vai procurar alguma coisa para poder chamar a atenção, né? E não é assim. A gente precisa de falar sobre, porque a pessoa ela precisa de ajuda. Ninguém está tentando suicídio para poder chamar a atenção especificamente. Só chamar a atenção. Não existe isso. Está sentindo uma dor e quer tirar aquela dor. A forma que encontra é tirar a própria vida. E de pensar que tirar a própria vida não vai... Bom, a pessoa entende que vai solucionar o problema, mas na verdade não vai, né? Porque na verdade existe uma questão cultural, uma questão religiosa, né, acerca do suicídio. Por isso um tabu tão grande, né? Então se a gente olha pelo lado da religião, vai dar errado. Vai dar errado, você vai pro inferno. Exatamente. Né? Se a gente olha pelo lado cultural, é uma pessoa fraca, que não deu conta de enfrentar os problemas. Então, é julgado o tempo todo. A gente até quando morre, a gente é julgado. É complicado viver, né, na sociedade. Talvez a necessidade de incentivar a comunidade escolar, né, Eliângela, para falar mais sobre esse assunto. Falar sobre o assunto é o que mais funciona, pelo menos na minha opinião. Quando você fala, você se liberta. Né? Quando você fala e escuta da boca de uma outra pessoa que você não é a única e que existe uma saída, né, e que essa saída não é o suicídio, a pessoa ela encontra ali lá no finalzinho, e daí o amarelo, na minha opinião, uma luz. A luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Então, quantas pessoas entram lá, conversam chegam totalmente carregadas, que não conseguem mais viver, não vai mais para a faculdade. Tem uma semana que eu não estou vindo. Eu vim aqui hoje só porque o coordenador fulano de tal marcou para mim. E quando ela sai, ela fala assim, nossa, professora, porque como eu sou professora, eu me chamo de professora. Nossa, professora, agora eu estou vendo que tem uma esperança. Hoje, bom, né? Interessante, hoje eu passei no corredor e uma aluna que eu encaminhei para o atendimento psiquiátrico me parou e falou assim, estava extremamente depressiva, foi no início do semestre, estava depressiva, queria suicidar, ela já tinha arquitetado, porque o suicídio, na maioria das vezes, ele não é de impulso, ele é uma coisa planejada. Né? Existem pessoas, inclusive, que planejam e até fingem ter uma melhora para que todo mundo pense que ele está bem, e aí ele possa sair sozinho, possa ficar sozinho em casa, tira aquela vigilância, né, e comete o suicídio. E aí eu ia passando no corredor, ela, prof. Aí eu voltei, ela, tá dando certo, eu tô com sono com remédio, mas eu já havia alertado, né, que poderia ser um efeito colateral, mas eu tô super bem. Ai, meu Deus, graças a Deus. Quando fala assim, a gente, né, pra quem trabalha... Pra gente é tão gratificante, eu acredito, né, que realmente tá funcionando. Você falando, eu fiquei pensando, porque... Uma vida, né, que tá se resgatando, na verdade, né? Sim, você falando, eu fiquei pensando também que a semana passada, essa adolescente que tá comigo no consultório agora, e ela pegou e parou. Ela falou, não, eu já tô bem, tá, vou parar. Eu falei, tudo bem. Né? Não tem como você deixar a pessoa lá e falar pra ela, você vai ficar. Você fica aqui, não tem como. E ela me mandou uma mensagem essa semana falando, olha, queria te agradecer muito, porque eu encaminhei pro psiquiatra, ela começou a fazer atividade física, ela começou a mudar o ritmo de vida dela. E ela falou, queria te agradecer muito, porque eu cheguei morta e tô saindo viva. Que bom, né? Então, são coisas que a gente escuta, que a gente vê que vale a pena, né? Tomara que através do nosso programa a gente possa também resgatar a vida de outras pessoas, né? Ou alertar também as familiares, né, a prestarem atenção mais também sobre essa questão. Né? Porque apesar de ser o setembro amarelo, né? O problema do em outubro, novembro. Ele acontece o ano inteiro, né? E não para, não tem fim, mas
o fato de estar sendo lembrado, da gente já conseguir colocar isso na mídia como um problema que a pessoa precisa de ajuda, Saúde, não né? uma pessoa que quer chamar atenção, não é uma pessoa fraca, é uma pessoa que está adoecida, né? Para mim isso já é um ganho sem tamanho. Então a melhor solução realmente é falar sobre o assunto. Eu acredito que sim. Pedir ajuda também, né? Muitas vezes é difícil de pedir ajuda, mas as pessoas que estão próximas, elas podem entender alguns sinais e oferecer essa mão, esse apoio. Porque apesar de quem está adoecido não conseguir enxergar a saída, sempre existe uma saída melhor do que você acabar com a própria vida. Claro. Né? Vamos ver, né, como é que vão se portar também os prédios públicos, que geralmente se pintam de amarelo, né? Se iluminam de amarelo justamente para aderir à campanha. A gente vê muito no Outubro Rosa, no Novembro Azul, mas o Setembro Amarelo eu até então não vi. Vamos ver se a gente vê, né, em Anápolis ou até em outras cidades, né, que na verdade abrace e chame a atenção, porque o tema é importante e precisa valorização da vida, né? Isso que é o mais importante. Né? Isso. E sem mente saudável não existe corpo saudável. Né? Começa por aqui. A gente acaba adoecendo fisicamente também. Não tem jeito. Doutora Eliângela Alves, psicóloga, especialista em psicologia da saúde hospitalar e também docência em ensino superior. Eu quero agradecer a sua participação aqui e te convidar para uma próxima oportunidade, viu? Para esse bate-papo aqui na nossa sala de estar. Estou à disposição. Gostei super. Muito bom. E doutora Yasmin Cade Taqueda, que já é nossa colunista aqui também, né? Psicóloga também, especialista em área de cirurgia bariátrica e na área de clínica também. Doutora Yasmin, obrigada, viu? Obrigada, um prazer estar aqui. Com as meninas aqui nesse assunto super sério, mas na verdade de uma forma descontraída, que a gente fala aqui de alguns assuntos aqui dentro do nosso programa, a gente despede, né, falando sobre o Setembro Amarelo, que na verdade tem como tema falar é a melhor solução, e por isso que a gente está trazendo essa pauta aqui hoje. Agradeço a sua audiência qualificada e eu conto com ela numa próxima oportunidade. Até o próximo programa. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.